Novas imagens e revelações sobre os suspeitos de planejar atentados terroristas no Brasil. Nossa equipe mostra quem são as pessoas que teriam jurado fidelidade ao Estado Islâmico. 11 suspeitos foram presos essa semana. Eles se comunicavam através da internet. Um território obscuro, onde é possível localizar mais pessoas dispostas a defender as teses do grupo terrorista. Uma delas aceitou conversar com o repórter Gerson de Souza por telefone. Veja na reportagem da semana. Uma ação inédita. É a primeira vez que pessoas suspeitas de terrorismo são detidas pela Polícia Federal Brasileira. As pistas indicam que o grupo planejava um ataque durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. Será que existem razões concretas para tanta preocupação? Há motivo, sim. Mas afinal, quem são os brasileiros que juraram lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico? Por que nosso país entrou na rota do terror? E o que pensam os muçulmanos que vivem aqui? Na última quinta-feira, o Brasil acordou em alerta. Logo nas primeiras horas da manhã, a Polícia Federal prendeu 10 suspeitos de planejar atos terroristas durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. O 11º suspeito se entregou na noite de sexta-feira. O último deles ainda está foragido. A operação foi batizada de hashtag, uma expressão da internet que indica os principais assuntos de um determinado texto. 130 agentes federais atuaram em 10 estados diferentes. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos trocavam informações pelo WhatsApp e Telegram. Por isso a operação foi chamada de hashtag. Eles apuraram também que os suspeitos, em princípio, trocavam informações sobre o Estado Islâmico, mas já partiram para preparar atos terroristas. Uma ordem entre eles, que passou nesse grupo dos que foram presos, é para que se iniciasse treinamento de artes marciais, treinamento de munição, armamento de tiro. Os suspeitos passaram a ser monitorados de perto pelos agentes brasileiros em maio. O alerta veio do FBI, a Polícia Federal Americana, que detectou nesses nomes uma ameaça à segurança dos Jogos Olímpicos. Um deles entrou em contato, e nós também conseguimos rapidamente rastrear, entrou em contato com um site de armas clandestinas no Paraguai, solicitando a compra de um fuzil AK-47. Esta foi a primeira prisão baseada na lei antiterrorismo, aprovada em março deste ano. A maior parte dos presos não se conhecia. Apenas 4 dos 11 já haviam se encontrado pessoalmente. Alguns estavam separados por mais de 4.000 quilômetros de distância. Mas todos tinham algo em comum: a devoção ao Estado Islâmico, um grupo extremista que promove o terror pelo mundo. Desde janeiro do ano passado, 537 pessoas morreram em atentados promovidos pelo grupo em países da Europa, no Egito e nos Estados Unidos. Isso sem contar os bombardeios quase diários que acontecem nos países do Oriente Médio. Só na manhã de ontem, 80 pessoas foram mortas após uma explosão em Cabul, a capital do Afeganistão. Os brasileiros suspeitos integravam comunidades online que faziam apologia ao terrorismo. Fariam parte de uma suposta célula do Estado Islâmico no Brasil. Segundo uma revista semanal, um deles é Vitor Barbosa Magalhães, o Vitor Abdullah. Ele foi preso em Guarulhos, na Grande São Paulo. Vitor mantinha um canal na internet onde dava aulas de árabe. Ele se converteu ao islamismo há 6 anos, quando foi ao Egito para estudar o idioma. Para não dizer ti. Esse tipo de som que a gente é aceitável no português, no árabe não é. Na ocasião, Vitor viajou com Antônio Andrade dos Santos Júnior, ou Antônio Arremédio Andrade. Ele também está entre os detidos pela operação hashtag.
Os dois aparecem juntos nessa foto, segurando justamente uma bandeira do Estado Islâmico. Outro detido é Zacaria Munir. Ele é dono de 5 confecções em São Paulo. Zacaria costumava frequentar essa mesquita, também na capital paulista. O sheik Jihad Hamadi é um dos dirigentes da União Nacional Islâmica. Ele afirma que Zacaria nunca levantou suspeitas. Nós não temos como identificar as pessoas que entram na mesquita, se são muçulmanos, se não são muçulmanos, se são agressores, se são pacíficos. Eu não tenho como obrigar ou impedir alguém de entrar na mesquita, a não ser que cometa algo que seja realmente nítido e que seja comprovado. Aí eu tenho que avisar os órgãos responsáveis e de segurança. Preso em Saquarema, no Rio de Janeiro, Alisson Luan de Oliveira costumava dizer que gostaria de ir para a Síria para atuar ao lado do Estado Islâmico. Já Marco Duarte, conhecido como Zaid Duarte, é dono de um blog que faz apologia ao terror. Aqui ele escreve: Estado Islâmico, uma história de amor. Apesar das provas colhidas durante as investigações, o ministro da Justiça afirma que não há motivos para aumentar o nível de alerta. Alexandre de Moraes garantiu ainda que os suspeitos nunca tiveram contato com integrantes do Estado Islâmico. Era uma célula absolutamente amadora, sem nenhum preparo. Todos os 11 presos foram encaminhados para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles ficarão detidos por 30 dias, podendo ter a pena prorrogada por mais 30. Eles agem assim, escondidos atrás das telas de computadores e de apelidos e fotografias que não condizem com a realidade. É na internet que centenas de pessoas se rebelam e declaram apoio ao Estado Islâmico. A propaganda virtual é um dos pontos fortes do grupo extremista. O Estado Islâmico está perdendo território, ele não controla mais um grande território como controlava antes. Então, a alternativa para ele é justamente conseguir que indivíduos pelo mundo muçulmano e, de preferência, no mundo ocidental, cometam atentados para parecer que ele ainda está forte. Nas redes sociais, os terroristas entram na casa das pessoas de todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Uma busca rápida nos leva a esta página. Aqui, dezenas de pessoas trocam mensagens de apologia ao terrorismo e parecem planejar ataques. Esta publicação diz: Irmãos, hoje nossa reunião em São Paulo foi boa. Pudemos ter mais ideias, sem dúvida. Utilizar a hora do rush na linha amarela será uma boa oportunidade para realizar o julgamento contra esses porcos. A mensagem não deixa claro se eles falam da linha amarela carioca, uma importante via expressa do Rio de Janeiro, ou da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Aqui eles falam da facilidade de conseguir armamento. Em apenas 2 meses consegui uma arma aqui. Não é preciso de muito, ainda mais quando tenho irmãos que conhecem fornecedores. Alguns desses fornecedores estão ao nosso lado. Vamos ter recursos de sobra para nossos atos. Alguns interessados em participar do grupo deixam o e-mail e número de telefone para que estes supostos integrantes do Estado Islâmico entrem em contato. Oi, quero muito me juntar a vocês. Deixo meu contato. Não sou espião, ok? Decidimos ligar para a garota que deseja se tornar terrorista. O primeiro nome da pessoa para quem eu vou ligar agora é Sara. Ela se identifica como Sara. É claro que nem sempre os nomes que colocam aqui são verdadeiros. Alô? Sara, é da TV Record de São Paulo, é do programa Domingo Espetacular. E eu gostaria de conversar rapidamente com você. Pode ser, Sara? Não, infelizmente não. Você está arrependido de ter postado o número na internet? Ou não? Não. Não está? Pouco. E você realmente está disposta a participar de um grupo? Olha, primeiramente, se eu participo ou não participo não é da sua conta.
Eu acho que não é da sua conta, só isso. Tá, mas nós estamos fazendo um trabalho jornalístico. Eu gostaria de te entrevistar. Você não quer falar comigo? Nem pouco. É, mas esse... Da gente não é aparecer. Não é para... Qual é o seu interesse, Sara? Não posso dizer. Um dia você vai saber, só isso. Na sequência, a garota, identificada como Sara, parece fazer uma ameaça. Sim, a única coisa que eu posso dizer é que estamos aí, né? Dentro de 15 dias. Estamos aí, né? Fazer o quê? Dentro de 15 dias? 15 dias. Para e pensa. Para as autoridades brasileiras é preciso cautela ao interpretar as mensagens publicadas, porque nem tudo que é dito na internet necessariamente se realiza no mundo real. Os alvos preferidos dos extremistas são os países que estão em guerra declarada contra o Estado Islâmico. A França é um deles. O país sofreu 3 ataques desde janeiro do ano passado. O Brasil agora também entra nesta lista. Como iria receber vários estrangeiros, então o Brasil, a partir daí, passaria também a estar dentro do alvo dessas pessoas. Outro fator que chama a atenção dos fundamentalistas para o Brasil é a falta de fiscalização das fronteiras. Em 2014, um libanês ligado ao grupo terrorista Hezbollah foi preso no Peru, suspeito de planejar ataques ao país. Mohamed Galeb Amadar entrou no Peru pela fronteira brasileira. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade aos documentos falsificados pelo terrorista. O libanês Mohamed se transformou Muhammad Amadar, nativo de Serra Leoa. O Brasil sempre foi tido como não um país-alvo, mas um país de esconderijo, principalmente na fronteira, da tríplice fronteira ali com o Paraguai e Argentina-Brasil. No dia 15 de julho, um franco-argelino professor de física da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi deportado para Paris. Adlène Icher já tinha sido preso pela polícia francesa. Se engana quem pensa que o grupo extremista busca apenas atentados de grandes proporções. Em uma mensagem recente enviada via internet, o porta-voz do Estado Islâmico, Abu Mohamed al-Adnani, foi bem claro. A menor ação que você fizer será melhor para nós. Acredita-se que essa mensagem é dirigida para simpatizantes do grupo, os chamados lobos solitários. Lobos solitários são pessoas que não têm uma ligação formal com o Estado Islâmico, mas que admiram esse grupo, que não têm até coragem de ir para lá, mas podem ser influenciados pelo Estado Islâmico. Foi o que aconteceu recentemente em Nice, na França, quando um jovem tunisiano passou por cima de uma multidão com um caminhão. 84 pessoas morreram. No começo da semana, este adolescente árabe feriu com um machado 4 passageiros de um trem na Alemanha e depois foi morto. Um atentado no metrô e no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, em março, deixou 34 mortos e mais de 200 feridos. A ligação entre todos eles seria justamente o Estado Islâmico, que assumiu todas as autorias. Mas o grupo ainda não se pronunciou com relação ao atentado da última sexta-feira, quando um jovem armado deixou 9 mortos e depois tirou a própria vida em um shopping center de Munique, na Alemanha. Acredita-se que por aqui existam atualmente cerca de 1,5 milhão de muçulmanos. O sheik está entre as maiores autoridades da religião no país. Ele condena toda e qualquer ligação feita entre grupos terroristas e o islamismo. O problema seria o fanatismo. Um fanático, ele lê um versículo, tira do contexto e vai usá-lo do jeito que ele quiser. Não é a religião que é culpada, mas a ignorância, a falta de conhecimento dessa pessoa e falta de responsabilidade.
Segundo o Sheikh, os olhos do mundo se viraram contra os muçulmanos depois dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em setembro de 2001. Onde procuram se rotular qualquer crime, qualquer atividade ilegal, põe nome islâmico. Islâmico, as pessoas me encontram na rua e acham que eu compartilho essas ideias. É muito pelo contrário. E para as mulheres que usam véus cobrindo o corpo todo, é ainda pior. Quando estão no ônibus, ou estão no metrô, ou estão na rua, são abordadas por agentes de segurança, e isso não acontecia antes. Mas afinal, como o cidadão de bem, seja muçulmano ou de qualquer outra religião, pode se defender de possíveis ataques terroristas? O Estado brasileiro vem se preparando para reagir a um atentado. Inclusive, todos os exercícios que vêm sendo feitos nos últimos dias mostram bem isso. À medida que os Jogos Olímpicos se aproximam, os exercícios de segurança também se intensificam. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, o treinamento acontece no aeroporto. A simulação indica um atentado à bomba com mais de 50 feridos. Bombeiros, ambulância e até um cão farejador são usados na busca pelo criminoso. Em São Paulo, o exercício de simulação aconteceu no metrô. Sequestradores fizeram vítimas e a força tática teve que intervir. A gente entende que a tropa está preparada para esse tipo de ação e em coordenação com os órgãos de segurança pública de São Paulo, nós vamos ter condições de oferecer segurança nos Jogos Olímpicos 2016. Já no Rio de Janeiro, cidade sede dos Jogos, o exercício aconteceu nas águas com cerca de 1000 fuzileiros navais. Uma embarcação é sequestrada e a ajuda vem pelo mar e pelo ar. O terrorismo é uma realidade mundial e a gente vem se preparando para isso há bastante tempo. Todo treinamento é bem-vindo, principalmente neste momento próximo da abertura dos Jogos Olímpicos, onde as atenções do mundo todo estarão voltadas para o Brasil. Portanto, esse Estado Islâmico que está em luta contra o Ocidente tem nas Olimpíadas um grande simbolismo para poder atacar e mostrar a sua capacidade de ação global. O importante é ficar de olhos bem abertos, tanto nos jogos como na internet. Afinal, a guerra contra o terror nunca foi tão digital. Para se comunicar, além do aplicativo Telegram, os terroristas usam a chamada Deep Web, um lugar obscuro na internet conhecido como Internet do Mal. É lá que também se escondem pedófilos e matadores de aluguel. Veja na reportagem especial com Domingos Meireles. A internet faz cada vez mais parte de nossas vidas. Passamos quase todo o tempo conectados. Em casa, no trabalho e até quando andamos na rua. A rede nos traz informação, divertimento, nos aproxima dos amigos. Mas a internet também tem os seus segredos e perigos. Existe um lado da rede mundial de computadores que poucas pessoas ouviram falar. Deep Web, você sabe o que é isso? Para responder a essa pergunta, vamos contar com a ajuda da computação gráfica. Imagine que a internet que nós usamos todos os dias é uma sala como esta. Aqui nós conversamos em redes sociais, assistimos vídeos e acessamos sites de vários assuntos. Um conteúdo que está disponível para qualquer um e pode ser monitorado pelas autoridades. Mas abaixo dessa internet existe um outro mundo desconhecido. Estamos agora no subterrâneo da internet, um local chamado de Deep Web, a rede profunda. É um território sombrio e sem regras, bem diferente da superfície. Aqui, as conexões entre os computadores são clandestinas e aí muita gente se aproveita disso para cometer diversos tipos de crimes. Você vai ver agora imagens do que acontece na Deep Web, o chamado esgoto da internet.
O repórter Romeu Piccolo se encontrou com um jovem especialista em computador que a partir de agora será o nosso guia. Entrar na Deep Web é difícil e arriscado para quem não tem muito conhecimento de informática. Mas para quem já trafega por esses acessos, é como um supermercado virtual do crime. Não é um lugar de bom menino. E na Deep Web é o escombro da internet, a área negra. Não vamos dar detalhes que ajudem a localizar sites e ensinar como acessar a Deep Web. Quem entra nessa rede usa um programa de computador que faz com que o internauta não possa ser rastreado por autoridades. Ele fica sem nenhuma identificação, livre para cometer crimes. Por isso, vários sites vendem drogas e armas pesadas. É possível até contratar assassinos de aluguel. Os pedófilos compartilham todos os dias milhares de fotos e vídeos de abusos sexuais. Esse site ele faz venda de armamentos pesados, que como rifle, AK-47. Esta página, por exemplo, oferece um fuzil AK-47, capaz de dar 600 tiros por minuto. Um rifle, metralhadora, variando do valor de R$2.000 até 30, 40 mil reais. Uma das atrações do site é o rifle Barrett, com mira telescópica. Uma arma usada por atiradores de elite e que atinge alvos a mais de 1.500 metros. Um sonho de consumo de criminosos a cliques de distância. O mercado criminoso virtual não se limita apenas à venda de armas. Também são oferecidos serviços de assassinos de aluguel. Esse site cobra $40 mil por cada morte. As drogas também circulam livremente na Deep Web. Aqui você pode encontrar maconha de alta qualidade. Então aqui a gente consegue verificar também as balas chamadas êxtase. Aqui diversos modelos. Também aqui cocaína. Também o pagamento feito via Bitcoin. Aqui na Deep Web, o dinheiro também é virtual. As compras de drogas, armas e os contratos de assassinato são pagos com bitcoins, a moeda eletrônica. Ela é mais difícil de ser rastreada e pode depois ser transformada em dólares ou reais, por exemplo, sem identificar a origem. Essas contas podem ser abertas gratuitamente, sem nenhum vínculo com documentos nem nada. É tudo clandestino, né? Tudo ilegal. Mas essa ainda não é a face mais sombria da Deep Web. Ele acabou de encontrar um site que está aberto, vídeos de garotos, são crianças nuas, meninos. Ó, esse é um menino muito jovem. Deve ter uns 8 anos. Não dá para ter certeza sobre a nacionalidade das crianças, mas elas vêm de vários países. Ó, latinos, russos. Os participantes dos sites fazem um perverso concurso de popularidade. Esse fórum é composto mais de, acredito, de 10 a 15 mil pessoas. E a cada foto que você vai postando, existe uma pontuação para você ser o mais popular do fórum. Eles ganham pontuações em cima dessa rede de pedofilia. Esse delegado da Polícia Federal revela: a regra entre os pedófilos é compartilhar o máximo possível de abusos. Para você ter uma participação, ser aceito, exige essa situação, essa condição de ter um material para ser disponibilizado. Os criminosos criam tópicos com temas inacreditáveis. Esse de crianças que estão começando a andar,
1.611 postagens. Exato. Só de crianças que estão começando a andar. Meninas, né? Menininhas. Meninas. 8 anos, 7. Todas em poses sensuais, nuas. Pesquisadores da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra, fizeram uma descoberta assustadora sobre a Deep Web. 80% dos acessos feitos aqui são direcionados a sites de pedofilia. Mas como esses criminosos conseguem escapar impunemente? Porque os sites cheios de pornografia infantil funcionam sem ser incomodados. O segredo dos criminosos é que eles fazem as fotos e vídeos de pedofilia circularem por servidores em vários países. Servidores são máquinas como esta, que guardam os arquivos virtuais dos sites. Quando a polícia descobre um servidor, os pedófilos já mandaram o material para outra máquina em um país bem distante. O FBI, a Polícia Federal Americana, consegue rastrear e fechar alguns sites. Polícia, no chão, velho, no chão! No chão, deita. No Brasil, em uma operação inédita, a Polícia Federal conseguiu prender pedófilos que usavam a Deep Web. Ao todo, foram 53 detidos em 18 estados. É um jogo de gato e rato com os pedófilos. É difícil, mas não é impossível rastrear. Não é impossível. Trabalhoso, porém não é impossível. Uma explosão aconteceu agora à noite num restaurante na cidade de Ansbach, na Alemanha. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. A polícia informou que a explosão foi detonada por um homem com uma mochila nas costas que morreu durante o ataque. No Brasil, o último suspeito da operação Hashtag da Polícia Federal foi preso no começo da noite em Mato Grosso. Acredita-se que por aqui existam atualmente cerca de 1,5 milhão de muçulmanos. O sheik está entre as maiores autoridades da religião no país. Ele condena toda e qualquer ligação feita entre grupos terroristas e o islamismo. O problema seria o fanatismo. Um fanático, ele lê um versículo, tira do contexto e vai usá-lo do jeito que ele quiser. Não é a religião que é culpada, mas a ignorância, a falta de conhecimento dessa pessoa e falta de responsabilidade. Segundo o sheik, os olhos do mundo se viraram contra os muçulmanos depois dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em setembro de 2001. Onde procuram se rotular qualquer crime, qualquer atividade ilegal por nome islâmico. Islâmico, as pessoas me encontram na rua e acham que eu compartilho essas ideias. É muito pelo contrário. E para as mulheres que usam véus cobrindo o corpo todo, é ainda pior. Quando estão no ônibus, ou estão no metrô, ou estão na rua, são abordadas por agentes de segurança e isso não acontecia antes. Mas afinal, como o cidadão de bem, seja muçulmano ou de qualquer outra religião, pode se defender de possíveis ataques terroristas? O Estado brasileiro vem se preparando para reagir a um atentado. Inclusive, todos os exercícios que vêm sendo feitos nos últimos dias mostram bem isso. À medida que os Jogos Olímpicos se aproximam, os exercícios de segurança também se intensificam. Em São José dos Campos, interior de São Paulo, o treinamento acontece no aeroporto. A simulação indica um atentado à bomba com mais de 50 feridos. Bombeiros, ambulância e até um cão farejador são usados na busca pelo criminoso. Em São Paulo, o exercício de simulação aconteceu no metrô. Sequestradores fizeram vítimas e a força tática teve que intervir. A gente entende que a tropa está preparada para esse tipo de ação e em coordenação com os órgãos de segurança pública de São Paulo, nós vamos ter condições de oferecer segurança nos Jogos Olímpicos 2016. Já no Rio de Janeiro, cidade sede dos Jogos, o exercício aconteceu nas águas com cerca de 1.000 fuzileiros navais.
Uma embarcação é sequestrada e a ajuda vem pelo mar e pelo ar. O terrorismo é uma realidade mundial e a gente vem se preparando para isso há bastante tempo. Todo treinamento é bem-vindo, principalmente neste momento próximo da abertura dos Jogos Olímpicos, onde as atenções do mundo todo estarão voltadas para o Brasil. Portanto, esse Estado Islâmico que está em luta contra o Ocidente tem nas Olimpíadas um grande simbolismo para poder atacar e mostrar a sua capacidade de ação global. O importante é ficar de olhos bem abertos, tanto nos jogos como na internet. Afinal, a guerra contra o terror nunca foi tão digital. Para se comunicar, além do aplicativo Telegram, os terroristas usam a chamada Deep Web, um lugar obscuro na internet conhecido como Internet do Mal. É lá que também se escondem pedófilos e matadores de aluguel. Veja na reportagem especial com Domingos Meireles. A internet faz cada vez mais parte de nossas vidas. Passamos quase todo o tempo conectados. Em casa, no trabalho e até quando andamos na rua. A rede nos traz informação, divertimento, nos aproxima dos amigos. Mas a internet também tem os seus segredos e perigos. Existe um lado da rede mundial de computadores que poucas pessoas ouviram falar. Deep Web, você sabe o que é isso? Para responder a essa pergunta, vamos contar com a ajuda da computação gráfica. Imagine que a internet que nós usamos todos os dias é uma sala como esta. Aqui nós conversamos em redes sociais, assistimos vídeos e acessamos sites de vários assuntos. Um conteúdo que está disponível para qualquer um e pode ser monitorado pelas autoridades. Mas abaixo dessa internet existe um outro mundo desconhecido. Estamos agora no subterrâneo da internet, um local chamado de Deep Web, a rede profunda. É um território sombrio e sem regras, bem diferente da superfície. Aqui, as conexões entre os computadores são clandestinas e aí muita gente se aproveita disso para cometer diversos tipos de crimes. Você vai ver agora imagens do que acontece na Deep Web, o chamado esgoto da internet. O repórter Romeu Piccolo se encontrou com um jovem especialista em computador que a partir de agora será o nosso guia. Entrar na Deep Web é difícil e arriscado para quem não tem muito conhecimento de informática. Mas para quem já trafega por esses acessos, é como um supermercado virtual do crime. Não é um lugar de bom menino. E na Deep Web é o escombro da internet, a área negra. Não vamos dar detalhes que ajudem a localizar sites e ensinar como acessar a Deep Web. Quem entra nessa rede usa um programa de computador que faz com que o internauta não possa ser rastreado por autoridades. Ele fica sem nenhuma identificação, livre para cometer crimes. Por isso, vários sites vendem drogas e armas pesadas. É possível até contratar assassinos de aluguel. Os pedófilos compartilham todos os dias milhares de fotos e vídeos de abusos sexuais. Esse site ele faz venda de armamentos pesados, que como rifle, AK-47. Esta página, por exemplo, oferece um fuzil AK-47, capaz de dar 600 tiros por minuto. Um rifle, metralhadora, variando do valor de R$2.000 até 30, 40 mil reais. Uma das atrações do site é o rifle Barrett, com mira telescópica. Uma arma usada por atiradores de elite e que atinge alvos a mais de 1.500 metros. Um sonho de consumo de criminosos
cliques de distância. O mercado criminoso virtual não se limita apenas à venda de armas. Também são oferecidos serviços de assassinos de aluguel. Esse site cobra $40 mil por cada morte. As drogas também circulam livremente na Deep Web. Aqui você pode encontrar maconha de alta qualidade. Então aqui a gente consegue verificar também as balas chamadas êxtase. Aqui diversos modelos. Também aqui cocaína. Também o pagamento feito via Bitcoin. Aqui na Deep Web, o dinheiro também é virtual. As compras de drogas, armas e os contratos de assassinato são pagos com bitcoins, a moeda eletrônica. Ela é mais difícil de ser rastreada e pode depois ser transformada em dólares ou reais, por exemplo, sem identificar a origem. Essas contas podem ser abertas gratuitamente, sem nenhum vínculo com documentos nem nada. É tudo clandestino, né? Tudo ilegal. Mas essa ainda não é a face mais sombria da Deep Web. Ele acabou de encontrar um site que está aberto, vídeos de garotos, são crianças nuas, meninos. Ó, esse é um menino muito jovem. Deve ter uns 8 anos. Não dá para ter certeza sobre a nacionalidade das crianças, mas elas vêm de vários países. Ó, latinos, russos. Novas imagens e revelações sobre os suspeitos de planejar atentados terroristas no Brasil. Nossa equipe mostra quem são as pessoas que teriam jurado fidelidade ao Estado Islâmico. 11 suspeitos foram presos essa semana. Eles se comunicavam através da internet. Um território obscuro, onde é possível localizar mais pessoas dispostas a defender as teses do grupo terrorista. Uma delas aceitou conversar com o repórter Gerson de Souza por telefone. Veja na reportagem da semana. Uma ação inédita. É a primeira vez que pessoas suspeitas de terrorismo são detidas pela Polícia Federal Brasileira. As pistas indicam que o grupo planejava um ataque durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. Será que existem razões concretas para tanta preocupação? Há motivo, sim. Mas afinal, quem são os brasileiros que juraram lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico? Por que nosso país entrou na rota do terror? E o que pensam os muçulmanos que vivem aqui? Na última quinta-feira, o Brasil acordou em alerta. Logo nas primeiras horas da manhã, a Polícia Federal prendeu 10 suspeitos de planejar atos terroristas durante a Olimpíada do Rio de Janeiro. O 11º suspeito se entregou na noite de sexta-feira. O último deles ainda está foragido. A operação foi batizada de hashtag, uma expressão da internet que indica os principais assuntos de um determinado texto. 130 agentes federais atuaram em 10 estados diferentes. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos trocavam informações pelo WhatsApp e Telegram. Por isso a operação foi chamada de hashtag. Eles apuraram também que os suspeitos, em princípio, trocavam informações sobre o Estado Islâmico, mas já partiram para preparar atos terroristas. Uma ordem entre eles, que passou nesse grupo dos que foram presos, é para que se iniciasse treinamento de artes marciais, treinamento de munição, armamento de tiro. Os suspeitos passaram a ser monitorados de perto pelos agentes brasileiros em maio. O alerta veio do FBI, a Polícia Federal Americana, que detectou nesses nomes uma ameaça à segurança dos Jogos Olímpicos. Um deles
entrou em contato, e nós também conseguimos rapidamente rastrear, entrou em contato com um site de armas clandestinas no Paraguai, solicitando a compra de um fuzil AK-47. Esta foi a primeira prisão baseada na lei antiterrorismo, aprovada em março deste ano. A maior parte dos presos não se conhecia. Apenas 4 dos 11 já haviam se encontrado pessoalmente. Alguns estavam separados por mais de 4.000 quilômetros de distância. Mas todos tinham algo em comum: a devoção ao Estado Islâmico, um grupo extremista que promove o terror pelo mundo. Desde janeiro do ano passado, 537 pessoas morreram em atentados promovidos pelo grupo em países da Europa, no Egito e nos Estados Unidos. Isso sem contar os bombardeios quase diários que acontecem nos países do Oriente Médio. Só na manhã de ontem, 80 pessoas foram mortas após uma explosão em Cabul, a capital do Afeganistão. Os brasileiros suspeitos integravam comunidades online que faziam apologia ao terrorismo. Fariam parte de uma suposta célula do Estado Islâmico no Brasil. Segundo uma revista semanal, um deles é Vitor Barbosa Magalhães, o Vitor Abdullah. Ele foi preso em Guarulhos, na Grande São Paulo. Vitor mantinha um canal na internet onde dava aulas de árabe. Ele se converteu ao islamismo há 6 anos, quando foi ao Egito para estudar. É do programa Domingo Espetacular. E eu gostaria de conversar rapidamente com você. Pode ser, Sara? Não, infelizmente não. Você está arrependido de ter postado o número na internet? Ou não? Não. Não está? Pouco. E você realmente está disposta a participar de um grupo? Olha, primeiramente, se eu participo ou não participo não é da sua conta. Eu acho que não é da sua conta, só isso. Tá, mas nós estamos fazendo um trabalho jornalístico. Eu gostaria de te entrevistar. Você não quer falar comigo? Nem pouco. Mas O da gente não é aparecer. Não é aparecer. Qual é o seu interesse, Sara? Não posso dizer. Um dia você vai saber, só isso. Na sequência, a garota, identificada como Sara, parece fazer uma ameaça. Sim, a única coisa que eu posso dizer é que estamos aí, né? Dentro de 15 dias. Estamos aí, né? Fazer o quê? Dentro de 15 dias? 15 dias. Para e pensa. Para as autoridades brasileiras é preciso cautela ao interpretar as mensagens publicadas, porque nem tudo que é dito na internet necessariamente se realiza no mundo real. Os alvos preferidos dos extremistas são os países que estão em guerra declarada contra o Estado Islâmico. A França é um deles. O país sofreu 3 ataques desde janeiro do ano passado. O Brasil agora também entra nesta lista. Como irá receber vários estrangeiros, então o Brasil, a partir daí, passaria também a estar dentro do alvo dessas pessoas. Outro fator que chama a atenção dos fundamentalistas para o Brasil é a falta de fiscalização das fronteiras. Em 2014, um libanês ligado ao grupo terrorista Hezbollah foi preso no Peru, suspeito de planejar ataques ao país. Mohamed Galeb Amadar entrou no Peru pela fronteira brasileira. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade aos documentos falsificados pelo terrorista. O libanês Mohamed se transformou Muhammad Amadar, nativo de Serra Leoa. O Brasil sempre foi tido como não um país-alvo, mas um país de esconderijo, principalmente na fronteira, da tríplice fronteira ali com o Paraguai, Argentina, Brasil. No dia 15 de julho, um franco-argelino professor de física da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi deportado para Paris. Ghislaine Ischer já tinha sido preso pela polícia francesa. Se engana quem pensa que o grupo extremista busca apenas atentados de grandes proporções. Em uma mensagem recente enviada via internet, o porta-voz do Estado Islâmico,
Abu Mohammed al-Adnani foi bem claro. A menor ação que você fizer será melhor para nós. Acredita-se que essa mensagem é dirigida para simpatizantes do grupo, os chamados lobos solitários. Lobos solitários são pessoas que não têm uma ligação formal com o Estado Islâmico, mas que admiram esse grupo, que não têm até coragem de ir para lá, mas podem ser influenciados pelo Estado Islâmico. Foi o que aconteceu recentemente em Nice, na França, quando um jovem tunisiano passou por cima de uma multidão com um caminhão. 84 pessoas morreram. No começo da semana, este adolescente árabe feriu com um machado 4 passageiros de um trem na Alemanha e depois foi morto. Um atentado no metrô e no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, em março, deixou 34 mortos e mais de 200 feridos. A ligação entre todos eles seria justamente o Estado Islâmico, que assumiu todas as autorias. Mas o grupo ainda não se pronunciou com relação ao atentado da última sexta-feira, quando um jovem armado deixou 9 mortos e depois tirou a própria vida em um shopping center de Munique, na Alemanha. O idioma. Para não dizer ti. Esse tipo de som que é aceitável no português, no árabe não é. Na ocasião, Vitor viajou com Antônio Andrade dos Santos Júnior, ou Antônio Arremédia Andrade. Ele também está entre os detidos pela operação Hashtag. Os dois aparecem juntos nessa foto, segurando justamente uma bandeira do Estado Islâmico. Outro detido é Zacaria Munir. Ele é dono de 5 confecções em São Paulo. Zacaria costumava frequentar essa mesquita, também na capital paulista. O Sheikh Jihad Hamadi é um dos dirigentes da União Nacional Islâmica. Ele afirma que Zacaria nunca levantou suspeitas. Nós não temos como identificar as pessoas que entram na mesquita. Se são muçulmanos, se não são muçulmanos, se são agressores, se são pacíficos. Eu não tenho como obrigar ou impedir alguém de entrar na mesquita, a não ser que cometa algo que seja realmente nítido e que seja comprovado. Aí eu tenho que avisar os órgãos responsáveis e de segurança. Preso em Saquarema, no Rio de Janeiro, Alisson Luan de Oliveira costumava dizer que gostaria de ir para a Síria para atuar ao lado do Estado Islâmico. Já Marco Duarte, conhecido como Zaid Duarte, é dono de um blog que faz apologia ao terror. Aqui ele escreve: Estado Islâmico, uma história de amor. Apesar das provas colhidas durante as investigações, o ministro da Justiça afirma que não há motivos para aumentar o nível de alerta. Alexandre de Moraes garantiu ainda que os suspeitos nunca tiveram contato com integrantes do Estado Islâmico. Era uma célula absolutamente amadora, sem nenhum preparo. Todos os 11 presos foram encaminhados para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles ficarão detidos por 30 dias, podendo ter a pena prorrogada por mais 30. Eles agem assim, escondidos atrás das telas de computadores e de apelidos e fotografias que não condizem com a realidade. É na internet que centenas de pessoas se rebelam e declaram apoio ao Estado Islâmico. A propaganda virtual é um dos pontos fortes do grupo extremista. O Estado Islâmico está perdendo território, ele não controla mais um grande território como controlava antes. Então, a alternativa para ele é justamente conseguir que indivíduos pelo mundo muçulmano e, de preferência, no mundo ocidental, cometam atentados para parecer que ele ainda está forte. Nas redes sociais, os terroristas entram na casa das pessoas de todo o mundo. E no Brasil não é diferente. Uma busca rápida nos leva a esta página. Aqui, dezenas de pessoas trocam mensagens de apologia ao terrorismo e parecem planejar ataques. Esta publicação diz:
Irmãos, hoje nossa reunião em São Paulo foi boa. Pudemos ter mais ideias, sem dúvida. Utilizar a hora do rush na linha amarela será uma boa oportunidade para realizar o julgamento contra esses porcos. A mensagem não deixa claro se eles falam da linha amarela carioca, uma importante via expressa do Rio de Janeiro, ou da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Aqui eles falam da facilidade de conseguir armamento. Em apenas 2 meses consegui uma arma aqui. Não é preciso de muito, ainda mais quando tenho irmãos que conhecem fornecedores. Alguns desses fornecedores estão ao nosso lado. Vamos ter recursos de sobra para nossos atos. Alguns interessados em participar do grupo deixam o e-mail e número de telefone para que estes supostos integrantes do Estado Islâmico entrem em contato. Oi, quero muito me juntar a vocês. Deixo meu contato. Não sou espião, ok? Decidimos ligar para a garota que deseja se tornar terrorista. O primeiro nome da pessoa para quem eu vou ligar agora é Sara. Ela se identifica como Sara. É claro que nem sempre os nomes que colocam aqui são verdadeiros. Alô? Sara, é da TV Record de São Paulo.